Sabe aquele sentimento de investir uma grana em anúncios e no fim do dia receber leads que simplesmente não se convertem? Pois é. Hoje a gente vai desmontar o método exato para criar um verdadeiro motor de crescimento previsível. Se a meta é parar de contar com a sorte e começar a construir um sistema que funciona, o ponto de partida é exatamente aqui. Essa situação soa familiar, leads que chegam totalmente fora do perfil, reuniões que são canceladas em cima da hora, ou pior, aquele silêncio total do outro lado. Olha, isso não é azar não, é um sintoma. Um sintoma claro de um problema de estrutura que a gente vai resolver hoje. E aqui, tá a grande virada de chave. O problema, na maioria esmagadora das vezes, não está no tráfego. O impulso natural é sempre culpar os anúncios, né? Mas a falha de verdade está na falta de uma estrutura, de uma máquina que qualifica, que engaja e, principalmente, que protege o tempo do time de venda. E a reação mais comum é o quê? Gastar mais. Mais anúncios, mais orçamento. É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. Já as empresas que crescem de forma previsível, bem, elas fazem exatamente o oposto. Elas não jogam com volume, elas jogam com inteligência. Vamos colocar os dois modelos lado a lado para ficar bem claro. De um lado tem o modelo frágil, ele foca em volume, depende de landing pages que nem sempre funcionam, sofre com os famosos no-shows e fica refém do talento de um vendedor específico. Já o modelo previsível, ele foca na qualidade, filtra os leads lá na origem, protege a agenda e confia num processo sólido. Ele não só busca leads, ele atrai os leads certos e garante que as reuniões de fato aconteçam. Tá, mas e aí? Como se constrói essa máquina? A resposta é um plano de 15 dias, bem dividido em 4 fases. E não é mágica, é pura engenharia. Uma construção lógica, peça por peça, para criar um sistema de vendas que é, à prova de balas. E esse aqui é o mapa. A gente começa com a fundação, com a arquitetura. Logo depois, constrói a ponte da automação. Em seguida, a gente afia o machado com inteligência. E só lá no final, quando a máquina toda estiver pronta e azeitada, é que a gente pisa no acelerador da ativação. Pular qualquer uma dessas etapas compromete o sistema inteiro. A primeira fase, essa é, sem dúvida, a mais importante. Aqui o foco não é em criatividade, é em clareza total. Estamos falando de definir o perfil de cliente ideal, o famoso ICP. Se errar aqui, todo o investimento que vem depois será literalmente jogado no lixo. Nesses primeiros dias, a gente define as regras do jogo. Quem é que deve entrar no funil e, tão importante quanto, quem é que deve ser barrado logo na entrada. O foco é identificar aquelas dores que gritam urgência, separando quem está pronto para comprar de quem só está dando uma olhadinha. E com essa clareza toda, a comunicação muda da água para o vinho. O anúncio certo não fica tentando convencer ninguém. Ele simplesmente faz com que o lead se reconheça na mensagem. Ele funciona como um espelho, sabe? Refletindo a dor que o cliente já sente, e não como um megafone gritando sobre uma solução. Certo. Agora que a gente atraiu o lead certo, precisamos de uma ponte inteligente para conectar essa pessoa à reunião. Deixar um lead esfriado depois do primeiro clique é a causa número 1 de no-shows. E é essa fase de automação que elimina completamente esse risco. Essa ponte se sustenta em 3 pilares. Primeiro, uma cadência de follow-ups para manter o lead aquecido e engajado. Segundo, o que a gente chama de SDR digital, que é um agente automatizado que confirma o interesse e o compromisso, blindando a agenda do time. E terceiro, velocidade. Uma resposta em menos de 5 minutos não é um luxo, é crucial. Mas, olha, de nada adianta ter um lead super qualificado se o processo de vendas é fraco, né? Nesta fase, a gente cria um playbook de inteligência. A ligação de vendas deixa de ser um improviso e se transforma num diagnóstico preciso, totalmente conduzido pelo vendedor. E o resultado disso na prática? Uma meta de taxa de comparecimento nas reuniões acima de 80%. Isso não é um chute, é a meta. É o sinal mais claro de que a máquina de qualificação e de engajamento está funcionando perfeitamente. Isso nos leva naturalmente a uma mudança total nos KPIs. A gente para de olhar para métricas de vaidade como o volume de leads ou custo por lead. O que importa de verdade são os KPIs eficazes, a taxa de comparecimento, a taxa de conversão na chamada e, claro, a qualidade do lead. Somente agora, com a fundação sólida, com a ponte automatizada e o processo de vendas afiado, só agora é que a gente abre as comportas do tráfego. Tentar fazer isso antes seria como tentar encher uma piscina cheia de buracos. Não funciona. A mentalidade na hora de escalar muda completamente. A meta antiga era sempre achar o custo por lead mais barato.
A nova meta é achar o custo por lead qualificado mais barato. Essa palavrinha qualificado transforma toda a estratégia e o retorno sobre o investimento do negócio. No final desse processo todo, o resultado é muito mais do que só mais reuniões. É uma verdadeira transformação. A operação comercial sai do caos, da reatividade e entra numa era de controle, de previsibilidade e de confiança no crescimento. Se tem uma única coisa para levar de toda essa análise, é esta. Anúncios são só uma ferramenta. O verdadeiro poder, o ativo mais valioso que se constrói com isso, é o controle. O controle sobre o próprio crescimento. E o que significa ter controle total? Significa ter o controle da agenda de vendas, garantindo que ela esteja sempre cheia de reuniões produtivas. Significa controlar a qualidade dos leads, filtrando todo o ruído. E, finalmente, significa controlar o ritmo de crescimento do negócio. E essa é a verdade final, né? Crescimento sustentável não acontece por acidente. Não é fruto de um vendedor estrela ou de uma campanha que viralizou. É o resultado direto, inevitável, de uma estrutura bem projetada e muito bem executada. Bom, se este plano de ação fez sentido e conversou com os desafios que o seu negócio enfrenta hoje, o próximo passo é uma sessão de diagnóstico. É uma conversa sem compromisso nenhum para a gente avaliar junto se essa estrutura toda pode ser aplicada na sua empresa. O processo é bem simples. Primeiro, é só agendar uma conversa. Nela, a gente vai analisar a sua operação atual e identificar os pontos de melhoria. E no final, teremos uma visão bem clara se a nossa metodologia é o caminho certo para levar sua empresa do improviso à previsibilidade. E com isso, a pergunta final não é se o modelo funciona. A pergunta é: a sua empresa está pronta para entrar no jogo da previsibilidade? Porque a decisão de trocar a improvisação pela estrutura é o que separa as empresas que crescem daquelas que apenas sobrevivem.